atualidade. Com Roberto Gonçalves. Araripina Urgente. Entrevista. Bom, Araripina recebe a partir de hoje o 24º Fórum Estadual de Educação de Jovens, Adultos e Idosos, né? E vai reunir aí gestores, estudantes, educadores e demais atores sociais comprometidos com o fortalecimento e a valorização da modalidade de educação de jovens, adultos e idosos aqui no nosso estado. E para falar sobre o assunto, eu estou recebendo aqui o professor José Nilson, ele é o presidente estadual desse fórum. Professor, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Roberto, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Arari FM. É com imensa alegria que nós estamos aqui nessa emissora para falar um pouco da importância que é esse nosso 24º Encontro Estadual de Educação de Jovens e Adultos aqui para a região do Sertão do Araripe e também para todo o estado de Pernambuco. Muito bem. A finalidade desse fórum aí, professor, os desafios que são enfrentados aí, né, nessa modalidade. Fica à vontade. Então, Roberto, os desafios são imensos. Nós temos no estado de Pernambuco ainda 960 mil jovens e adultos entre 15 a 18 anos, que a gente não tem esse número como adulto, mas adolescentes, esse número, eles são um número de adolescentes chegando na faixa etária da juventude fora da escola, que não estão na escola. Então, é um número muito grande. Nós temos 324.796 jovens fora da escola ainda no estado de Pernambuco. Aqui na região do Sertão do Araripe, nós temos 699 estudantes na idade de 15 a 29 anos fora da escola. E esses estudantes, eles são considerados pelo último censo de 2022 analfabetos. Eles não sabem ler nem escrever. Então, eles estão, assim, excluídos desse direito. E o encontro estadual, ele vem para o Sertão do Araripe para que a gente possa fazer um diálogo com os governos municipais e aqui no Sertão também com a própria Gerência Regional de Educação, na perspectiva de que a gente precisa reafirmar que a educação de jovens e adultos é um direito assegurado na Constituição Federal, na LDB, que é a Lei de Diretriz e Base Nacional da Educação. Ela garante que a educação de jovens e adultos, ela deixa de ser um programa, por isso que a gente não chama mais o EJA, mas a gente chama a EJA, porque é a modalidade assegurada na forma da lei, mas mesmo ainda em 96, a gente tendo garantido que essa educação, essa modalidade de ensino, ela se torne lei na LDB e que tem uma lei específica para discutir essas políticas, a gente percebe ainda as fragilidades para com essa modalidade. E aí são diversos os desafios que além da garantia do acesso, a permanência desses estudantes na sala de aula. É muito desafiante manter esses estudantes na sala de aula, porque são sujeitos, trabalhadores que passam o dia todo no chão, nos teus territórios, na labuta, como se diz o popular aqui no sertão, do dia a dia, e que à noite eles precisam ir para a escola, mas muitas das vezes, quando eles chegam à escola, a escola não é um ambiente acolhedor. E aí passa por diversos desafios enfrentados por esses estudantes. Então, o encontro vem justamente para dialogar com os gestores, não só regional, mas o encontro ele é um encontro estadual, ele acontece todos os anos. E esse ano a Araripina foi escolhida para sediar pela primeira vez esse encontro, nessa perspectiva que a gente saia daqui de Araripina com a Carta do Araripe, onde aponte as fragilidades e as potencialidades da educação de jovens e adultos aqui no território do Sertão do Araripe, mas com uma visão mais ampla para todo o estado. Nós vamos estar reunindo
professores, gestores, estudantes, movimentos sociais de todo o nosso estado de Pernambuco, desde a região metropolitana até aqui o sertão. Estaremos reunidos para discutir sobre isso, propondo algumas mudanças na educação de jovens e adultos, tendo em vista que 2026 é ano de elaboração dos planos municipais, estaduais de educação, que essa modalidade ela precisa estar presente dentro desses planos, mais presente mesmo, para fazer um reparo à negação desse direito que ora é tirado dos nossos estudantes. É verdade. Bom, cumprimentar o Léo da Lagoinha, né? Também está participando aí, diretor desse fórum que acontece aqui em Araripina. Agora, professor, para fechar, professor José Nilson, o senhor falou aí nessa questão de políticas públicas, são 24 fóruns, então começou em 2001, né? 2001. Já era para ter diminuído esse tanto de pessoas analfabetas aqui no nosso país, né? Então está gerando resultado, não? Não, Roberto, deixa eu deixar claro para todos os ouvintes aqui da Arari FM, os ouvintes do seu programa. A gente tem alguns avanços na construção dos encontros, das propostas desses encontros, desde 2000 até o atual encontro que vai começar hoje aqui em Petrolina. Araripina. Aqui, Petrolina, Araripina, perdão. Então, pasmem vocês, queridos ouvintes, mas a educação de jovens e adultos, por ser uma modalidade que trabalha com sujeitos que foram excluídos desse direito, são esses estudantes, são os trabalhadores, são moradores de rua, são os indígenas, os quilombolas, os assentados das áreas de assentamento, que as políticas públicas de educação não conseguiram chegar nesses territórios ainda. E, nessa perspectiva, dizer que nós tivemos vários avanços. Por exemplo, nível nacional, a gente traz como avanço o pacto, que é o Pacto pela Superação do Analfabetismo no Brasil, que a gente conseguiu, agora, recentemente, aprovar. Foi um ano que foi aprovado o pacto, onde todos os municípios assinaram um acordo com o Estado brasileiro de fazer com que esse número diminuísse. É importante dizer que esse pacto não foi assim porque o governo federal quis, mas ele foi uma mobilização ampla dos fóruns de EJA de todo o Brasil, porque os fóruns de EJA, eles são organizados, fóruns municipais, regionais, estadual e nacional. Então, houve toda uma luta dos fóruns de EJA para que a política de educação de jovens e adultos ela pudesse ter resultados eficientes. Mas o que acontece na educação dos jovens e adultos é justamente a permanência dos estudantes nas salas de aula. Isso é muito, muito desafiante, porque muitas vezes o professor que está lá trabalhando com essa modalidade, ele não foi formado em uma graduação específica para trabalhar com a educação de jovens e adultos, que é o curso de andragogia, que vai ensinar como o adulto aprende. Ele é formado em qualquer área de conhecimento e aí ele é contratado do quadro e é colocado numa turma de jovens e adultos, mas ele não considera as especificidades dos sujeitos da EJA, ele não tem uma didática acolhedora e, com isso, o estudante ele chega na escola, mas com 2, 3, 4 meses ele se evade da escola, porque a escola, ao invés de acolher, não acolheu esse estudante. O professor, por sua vez, não teve essa formação de ser um professor acolhedor. Então, a gente precisa pensar que esses desafios eles precisam ser superados. Por isso é que a gente diz que a nossa luta é pelo acesso, a permanência, mas também pela qualidade do processo de ensino e aprendizagem. Sim, pois não, posso complementar, professor. E aí, Roberto, é importante a gente dizer que nós temos vários entraves, tanto na rede estadual como na rede municipal,
quando a gente tem um estudante que chega na escola e o básico não se oferece para aqueles estudantes. Que aí a gente fala da questão do material didático, da merenda, do fardamento. Então, imagine você aí, aquele estudante que está lá na zona rural aqui de Araripina, vou dar um exemplo de uma turma que eu visitei quando estive aqui o ano passado. A turma do Cavaco, né? Cavaco, me parece, né, Léo? Cavaco? O estudante mora distante e vem para um território. E eles são atendidos ali, mas eles não são atendidos em uma escola, eles são atendidos em um espaço que, se você for olhar, não é espaço adequado. E ali falta merenda, ali falta infraestrutura para esse estudante, falta ali material didático tanto para o professor como para o estudante. Então, é como se a educação de jovens e adultos no nosso país ainda fosse apenas uma modalidade de favor. E aí a gente volta a bater novamente na tecla que a EJA não é favor. Não é favor, é direito. E a gente tem até uma palavra de ordem que EJA é direito, mas não é de qualquer jeito. Ele precisa ser ofertada com isonomia de igualitária para a educação infantil, para as outras etapas de ensino. Então, essas questões é muito agravante do nosso Estado brasileiro. E aí a gente está chamando o Estado brasileiro para essa responsabilidade, para que ele assuma a responsabilidade com a educação de jovens e adultos. Porque não adianta só fazer o pacto. É preciso enviar recursos para os entes federados, que aí eu estou aqui falando dos municípios do Estado, para que o Estado possa valorizar, pagar bem o professor, possa garantir que nesses territórios tenha merendeira para fazer a merenda, porque principalmente os estudantes que estão no campo, eles são trabalhadores, então eles passam o dia trabalhando. Chega tarde para ir para a escola. Quando chega lá na escola, não tem uma merenda de qualidade, não tem uma janta. Imagine aí, a professora falando sobre substantivo, adjetivo. E o cabo com fome e cansado. Entendeu? Então, são esses entraves que a gente ainda encontra dentro da modalidade de educação de jovens e adultos no nosso país. Entendido, professor Janilson, entendido. Eu acho que vocês têm todo o direito também, da mesma estrutura que tem nas escolas, né? A mesma coisa aí para o EJA também. Né? Que venha recurso para isso. Essa é a luta, mas essa é a luta. O encontro aqui de Araripina, ele vai sair justamente com uma carta de compromisso dos entes federados. Nós vamos estar dizendo para o governo do Estado o que ele precisa fazer para reverter essa situação. E vamos dizer também para todos os municípios do nosso Estado o que ele precisa. E também para o Ministério da Educação, onde que está as fragilidades. E por que em pleno 2025, quando nós tivemos um Plano Nacional de Educação que era para ter erradicado o analfabetismo em 2016, por que nós chegamos em 2025 com um número absurdo de 70 milhões de brasileiros analfabetos? Isso é Brasil, professor! Pois é. Obrigado, professor! Até a próxima e sucesso aí, viu? Obrigado. Um abraço.